Vou repetir mais uma vez. Levítico capítulo 6 e o versículo 13. Eu vou ler o 12 agora também. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o 13 diz: o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. Você que está chegando agora, que possa ser alimentado da parte de Deus. Quando Deus fez a luz, ele fez e viu que era boa. Aquela luz abençoada sobre a terra, porque a terra era escura, sem forma e vazia. E quando Deus criou a luz, ele gostou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4. Por isso colocou a sua luz em nossas vidas e nos ensinou a andar na luz. Mas infelizmente algumas coisas acontecem para apagar esta luz que o Senhor colocou sobre a nossa vida, esfriando a chama que está em nosso coração. E em Levítico, o texto que lemos vem falar sobre isso. Fala sobre o sacrifício no altar que ficava fora do tabernáculo. E o fogo era levado para dentro do santuário para acender as lâmpadas, o incensário. E Nadab e Abiú desobedeceram a esta regra. E por isso foram condenados, como está em Levíticos capítulo 10, versículo 1. Todos precisavam ver o fogo e a fumaça subindo do tabernáculo como sinal de sacrifício. E para entender que estava sendo oferecido as orações e que subiam para Deus. Por isso era tão importante manter a chama acesa. Eu estou enfatizando algumas coisas para você entender da responsabilidade de se manter a chama, o altar com fogo. O altar hoje é a nossa vida, não é? Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3 e 16 fala sobre isso. Por isso devemos entender que quando Deus está permitindo certas situações, é para que eu e você estejamos com o nosso altar com chama de fogo, a presença do Espírito Santo. O que é a chama? A chama do altar hoje tem um sentido em nossas vidas e por isso precisamos entender para cuidar em manter acesa a brasa do nosso coração. Esta chama pode simbolizar a consciência, o amor, a fé, a palavra de Deus. A luz de Deus vem sobre a nossa consciência, renovando a nossa mente, como está em Romanos 12, 12. Então, o amor de Deus nos aquece com sua presença e a fé nos faz acreditar no invisível. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala através das escrituras que nos ensinam a verdade que liberta das trevas. Há uma chama acesa em nosso coração. A consciência é a nossa luz interior, não é? Como está em 2 Coríntios 4 e 6. O amor que aquece nosso coração está em Salmo 39 e 3. A fé está em Efésios capítulo 1 e 18. E a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, está em Salmo 119 e o 105. É um hino, não é? Que Davi costumava cantar ali nos Salmos. O que é que pode apagar esta chama? Existem algumas situações que servem para nos esfriar e apagar a luz de Deus em nossas vidas. Por isso precisamos identificar e evitar tudo o que nos afasta da luz de Deus. Algumas situações que vêm apagar esta luz, que vêm tirar esta chama da tua vida, se chama pecado, desamor, medo, desconhecimento, porque o pecado ele leva às trevas. O desamor esfria os corações, o medo nos traz a dúvida.
E o desconhecimento do respeito, da verdade, é que vai nos impedir de conhecer o poder que há no Espírito Santo, nas obras de Deus, nas obras que Ele nos traz, que Ele faz em nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo tomadas pelas trevas e a frieza por causa do pecado, a falta de amor, o medo, porque vem a dúvida, por não conhecer a verdadeira palavra de Deus, que liberta. Eu quero com estas palavras dizer para você que você cuide da sua chama, da chama em seu coração. Talvez alguém está aí do outro lado dizendo, eu não sabia nem que a minha chama estava apagada, mas com as coisas que vêm acontecendo, realmente eu preciso reacender esta chama. Quando percebemos que nossa chama está apagando, precisamos cuidar em reacender esta luz em nosso coração. Para reacender a chama, precisamos vigiar, como está em Marcos 14:38. Precisamos estar atentos, renovar o amor, voltar ao primeiro amor. Às vezes você vê um irmão, eu já sou crente, mas eu quero renovar a aliança, é porque não tem sentido mais a chama arder em si, a chama arder no altar, e com isto está procurando, aleluia, renovar a sua aliança com Deus. É necessário fortalecer na fé, porque eu e você não podemos ser morno, ou sejamos frios, afastados totalmente, ou quentes, mas morno o Senhor vomitará. Precisamos também do perdão de Deus que vem através de Jesus, que nos salva, nos liberta de todo o pecado. Senhora Milka, como é que eu faço para reacender essa chama? O que é que eu faço? Como é que eu ajo? Olha, escuta bem o que eu vou te dizer. É necessário que você tome atitude de arrependimento, é necessário que você renove a sua aliança, é necessário que você fortaleça a sua fé, é necessário que você perdoe, é necessário que você se purifique. Mas, irmã Milka, eu não estou conseguindo nem orar, nem falar com Deus, eu não sei nem se Ele atende ao clamor que sai dos meus lábios. Então eu quero te dizer, enfatizar, que você venha reacender a chama no seu coração. É preciso vigiar, é preciso perceber alguns sinais de esfriamento. É preciso renovar o seu amor totalmente para com Deus. Fortalecer a fé, recebendo o perdão de Deus que nos renova. Eu quero, em nome de Jesus, te dizer que você não deixe a sua chama se apagar. A chama em seu coração precisa ser cuidada sempre para não se apagar. Por isso, precisamos estar sempre atentos em buscar constantemente a presença de Deus. E este tempo é bem verdade que muitos deixaram a chama esfriar. Que muitos permitiram, aleluia, a chama se apagar. Que muitos, aleluia, não entenderam que este afastamento o Senhor permitira. Me faz lembrar nos tempos passados, onde caía do céu o maná e alguém queria guardar para outro dia, mas o maná de um dia não servia para o outro, apodrecia, aparecia bichos. Eu sei que quem está no mistério, quem está no Espírito já está entendendo. Deus está te convidando a cada dia a renovar a chama, reacender a chama, está com a chama do Espírito renovada constantemente. A presença do Senhor não deve esfriar. Se algo aconteceu que veio como um balde de água fria, deixando você estagnado, a sua vida parada, eu quero em nome de Jesus te dizer que o Senhor te ama e Ele quer reacender esta chama. Ele quer colocar uma brasa viva, Ele quer tirar uma tenaz do altar e quer tocar na tua boca e quer te lembrar que você é uma luz neste mundo, que Ele quer te usar como atalaia. E é claro
É claro que este momento, esta pandemia, este afastamento, por necessidade de estarmos nos cuidando pela saúde, foi necessário este afastamento de pessoas, de aglomerações, mas não do altar de Deus, não das coisas do céu. Talvez você diga, missionária Milka, todo mundo tem usado esta palavra pandemia, tem falado tanto sobre essa situação, irmãos. Eu acredito que nunca houve um vírus tão letal, tão terrível, enquanto a pessoa não é curada, ou quando está chegando a morte, é um desastre. E nós não podemos ficar como estarmos desapercebidos. Quando a palavra fala da lei do holocausto, naquele tempo da lei, existiam as responsabilidades de duas pessoas estar sempre atentas a não deixar a chama se apagar, a estar cuidando dos candelabros, a estar cuidando das tochas, estar cuidando do altar para que não faltasse fogo, levando a lenha, levando ali para o altar aquilo que era determinado por lei. Mas aí chegou o tempo da graça. Deus não vai obrigar ninguém por causa de uma lei ou por causa de uma situação que você esteja atento. Ele não vai obrigar. Mas para se ter o cuidado do Espírito Santo, para estar frequentemente com a chama acesa, para estar, aleluia, sem se apagar a chama do teu altar, é necessário que você tenha desejo, tenha coragem de reconhecer que precisa reacender a chama. Mas, missionária Milka, eu sou muito conhecida, eu sou muito conhecido, já preguei para tanta gente, já disse tantas palavras bonitas e agora eu vou reacender a chama, renovar a aliança. Como é que é isso? Olha, o Senhor, Ele é novidade de vida. E há um adágio popular agora inventado agora há pouco, que a água parada dá dengue dá muita doença terrível. Cuidado para dengue na área espiritual não te colocar na cama. Porque quando o Senhor conversava com Samuel, ele não conhecia, mas ele dizia, dispõe-te em pé. E quando o servo da terra disse, quando ouvires a voz outra vez, Eli falava ali para Samuel, disse, diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Então a parte espiritual, o inimigo quer te colocar de cama. Quer te colocar numa situação sem volta, quer te colocar no esfriamento, mas o fogo que está sobre o altar arderá continuadamente, ou seja, não deve se ter intervalos. Você não foi chamado para ser um monte de cinzas, você foi chamado para ser um altar onde queima o fogo do Espírito. E o Espírito Santo de Deus está te convidando, olha, sai dessa mesmice, sai desse comodismo, levanta dessa cama, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Quando o Senhor falava com Josué, dizia, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estar em pé e vede a salvação. Não adianta você dizer, eu vou ficar aqui, Deus sabe onde eu estou, Deus sabe como eu estou, Ele vai tomar frente, Ele vai fazer. Não, há coisas que é Deus que faz, mas tem coisas que é o que você que precisa fazer. Tome uma atitude e saia desta situação de esfriamento. É um perigo. Quando o cristão sai de uma tocha para uma geladeira, quando o cristão sai do fogo para a água, quando o cristão sai daquele Pentecoste para vamos dizer, o extremo sul, a Antártida, escuta. O Senhor está te convidando para tu entender que instrumento no frio desafina. E Ele quer afinar a tua vida. Você já tentou colocar um teclado, uma guitarra, um violão num lugar frio? Ele fica todo desafinado. A mesma coisa é eu e você. Jeová está querendo afinar a minha, a tua vida. Quer colocar fogo sobre o altar. E não é vergonhoso.
Não é porque somos falhos, necessitados, oprimidos, sobrecarregados e há uma necessidade diária de avivamento. Um dia sou eu que estou falando para você, outro dia Deus vai te usar para mim. E assim é a vida do cristão. Não tem que ter vergonha, somos irmãos. E a necessidade do fogo está aceso sobre a tua vida. Uma lamparina com pavio apagado não adianta, porque não vai ter como ela acender para apresentar o que está de perigo ao teu caminho. O Senhor está te convidando, tenha paciência. O Senhor está te convidando para renovar a chama, reativar a temperatura. A temperatura de crente não é fria. Quando você passa, que você dá paz do Senhor, ela sai com unção. Quando você passa, a sua presença no ambiente causa um cheiro diferente. E o que é que o inimigo quer fazer? Ele quer tirar esta chama, ele quer tirar esse fervor, ele quer usar essa situação para te deixar decepcionado, acamado, vamos dizer assim, dengoso. Usando este período como desculpa. Mas ei, o Senhor está usando a tecnologia, porque olha, antigamente crente não podia ouvir rádio, não podia ouvir nada, nem TV, nada. Jeová está usando isso nesse período, porque tem que ter afastamento, e a TV, o rádio, é o Instagram, é o WhatsApp. Deus está usando a tecnologia para falar com você e dizer: eu quero que haja um renovo espiritual sobre a tua vida, e o meu fogo arderá continuadamente sobre o teu altar. Escuta, só para você entender. Aleluia. Nosso corpo é holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar. Para queimar a noite inteira, até o dia clarear. E remover, canta, e colocar a lenha novamente. Não pode se apagar, não vai se apagar. Se o fogo se apaga, o crente cai. Vamos botar lenha agora. E eu posso missionar, eu sou conhecida. Eu também sou missionária, eu sou uma cantora, eu sou conhecida, não interessa. Renova, ativa o fogo, a chama do altar sobre a tua vida. A chama do Espírito Santo arderá continuadamente sobre a tua vida. Tira a cinza agora. Tira a cinza de sobre o altar. Diga assim: sabe uma coisa, eu vou fazer como Elias fez. Não ia descer fogo sobre a cinza. Você já tentou atear fogo no resto de carvão que está lá queimado no dia anterior? Não pega. Diga: eu quero tirar as cinzas. Eu quero o fogo sobre o meu altar. Eu quero renovar a minha aliança. Não interessa o que eu estou passando. Não interessa o esfriamento. Olha, o telefone é esse: 8133-4347 ou 3033-4740. Diga: eu quero remover as cinzas do altar. Eu quero tirar as cinzas. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas agora. Diga assim: eu quero remover as cinzas. 8133-4347. Eu não sou melhor que você não, irmãos. Há dias que nós precisamos desse renovo. Há dias que estamos assim, com esfriamento, e o Espírito Santo está se movendo sobre as águas e está querendo remover a cinza do altar agora.